Boa noite, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, é muito importante estarmos aqui hoje. Da última vez que eu estive aqui eu falei sobre 3 coisas importantes, que foi fé. Falei sobre fé, o que é fé. Falei sobre amor e também foi falado sobre o perdão. Amém? E hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para esse assunto que ele é de extrema importância. Obrigado, querido. Deus criou todas as coisas e colocou o homem para cuidar de todas as coisas. Deus deixou Adão no Éden para cuidar daquele lugar, para lavrar, para usufruir de tudo que fora produzido naquele lugar. Então Deus levantou um homem para fazer isso. Assim como Deus levantou na tua casa uma pessoa para cuidar do seu jardim, Deus levantou alguém na tua casa para cuidar do jardim que Ele te deu, da tua família. Adão, ele perdeu na casa dele, no lugar onde Deus levantou para que ele cuidasse. Ele distraiu e perdeu. E a partir da sua perda, todo o resto foi contaminado. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como está o teu Éden? Como é que está o teu jardim? Como está o teu jardim? Adão perdeu no território em que ele conhecia, em que ele mandava, em que ele sabia de tudo. Mas sabe o que fez com que Adão perdesse? Porque ele não sabia quem ele era. E se ele sabia quem ele era, ele não praticou quem ele era. Amém, amados? Então saber quem eu sou é muito importante. Mas mais importante do que saber quem eu sou é praticar quem eu sou. Ser alguém é uma coisa, praticar quem você é outra coisa. Amém, amados? Se você não souber quem você é, o diabo vai te vencer no teu jardim. Se você não souber quem você é e não estiver praticando quem você nasceu para ser, o diabo vai te derrotar no teu jardim. No jardim o qual Deus criou e te levantou para que você cuidasse. Amém, amados? Eu gostaria de iniciar essa mensagem. Antes de iniciar, eu quero pedir para vocês que realmente querem uma transformação. Vamos combinar um negócio? Vamos pegar essa turma aqui e vamos vir para esse lado aqui, para eu me concentrar aqui, por favor. Assim eu ando menos. Porque eu vou para lá, vou para cá e... Amém, irmãs? Vamos nos concentrar aqui. Vamos encher a igreja do lado de cá. Amém? Aleluia. Eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui. Amém. Se você for vencido no seu jardim, se você não dominar o lugar ao qual Deus te levantou para dominar, para governar, você não vai governar em absolutamente mais nada.
Em lugar nenhum você vai conseguir fazer isso. Porque o teu jardim é o teu treinamento. O teu jardim é o lugar onde você tem que saber, conhecer e praticar quem você é. É nesse lugar que você tem que fazer isso. É de lá que tem que sair o teu treinamento para governar em outros lugares. Amém, amados? Então, prestem muita atenção. Muito. Porque eu creio que o Espírito de Deus está aqui. E eu creio que há um propósito nisso. Você que veio para cá hoje não veio simplesmente porque quis vir ou porque tinha que vir. Porque às vezes na nossa cabeça tem isso. Não, eu vou porque eu tenho que ir, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, eu tenho que marcar a presença, eu tenho que ir para ninguém ficar me enchendo o saco depois. Esse é o pensamento que muitas vezes nós temos. Mas independente de qual foi o teu motivo para estar aqui hoje, o Espírito Santo fez com que isso acontecesse. Amém, amados? Mas o diabo está trabalhando pesado para que outras pessoas não venham. Porque ele sabe que o Espírito de Deus, ele está aqui nesse lugar. Tá? E se você não souber quem você é, qualquer um vai te governar. Qualquer um te governa. Qualquer espírito te governa. Existe uma palavra, né, na filosofia que é daimon, interior. A palavra daimon significa espírito. Se o Espírito Santo de Deus não está em você, provavelmente você é uma casa vazia ou tem outro tipo de espírito morando nela. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, nenhum outro espírito pode estar. Nenhum outro. Se você tem o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus te conduz, nenhum outro espírito pode te interromper. Nenhum outro. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Amém, amados? Então vamos ler o seguinte. Vamos ler 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 está escrito o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em outra versão diz, eis que tudo se fez novo. Amém? A tristeza, a insatisfação, o medo que sofremos hoje está relacionado ao fato de estarmos agarrados aos acontecimentos passados. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo Espírito, essa é a tua palavra e nós cremos que o Senhor está aqui. Deus, eu me coloco diante do Senhor e me permito que o Senhor faça a tua obra nesse lugar hoje. Deus, em nome de Jesus, eu não voltarei para casa sem que o Senhor venha me usar para abençoar essas pessoas, porque eu creio no Senhor e eu me entrego nesse momento. Amém. Amém, amados? Uma pessoa, ela não vai olhar para um violão desse e dizer assim, uau, esse violão toca bem. É necessário que tenha alguém que toca bem para tocar o violão, certo? Esse violão é tocado por alguém que toca bem porque o violão se permite. Ele não vai sair daqui correndo, ele se permite. Então, meu irmão e minha irmã, se permita que o Espírito Santo toque a tua vida. Se permita. Ele só vai fazer isso se você se permitir. Só se você se permitir. Ele não vai invadir a tua vida. Ele não vai invadir a tua praia. Você precisa se permitir. Amém? A palavra está dizendo, se alguém
está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Muita gente, ela não consegue romper na vida, ela não consegue dar o próximo passo na vida, porque ela está acorrentada às coisas velhas. Ela está acorrentada às prisões do passado. Ela não consegue largar aquele lugar. E por isso ela não se permite ser feliz e não vai permitir com que as pessoas que vivem ao seu redor também sejam. Ela vai se privar da graça de Deus que foi manifesta para todos nós. E muitas vezes não é porque ela não queira essa graça. Muitas vezes é porque ela não quer que o outro tenha também. Eu vou contar uma história para vocês. Alguns dias atrás, tomei uma decisão na minha vida. Tomei uma decisão e quero que o Espírito me conduza nessa decisão. Porque às vezes quantas vezes aqui nós chegamos e dizemos assim para nós mesmos: eu vou começar a fazer isso aqui, eu vou fazer e tal, e daqui a pouco você já não está fazendo mais nada. Mesmo sabendo que aquilo que você tem que fazer é bom para você. Você desiste. Sabe por que você desiste? Muitas vezes porque você não vê resultado imediato. E por que nós não desistimos do pecado? Porque o resultado do pecado é imediato. O prazer é rápido, é instantâneo. Você peca, você tem prazer. É assim que é. E aí nós deixamos de viver. Nós estamos na graça, mas vivemos como se estivéssemos na lei. Estando eu na graça, vivendo no antigo, no velho. Por quê? Porque nós não estamos acreditando de verdade na nossa libertação. E a libertação, a sua libertação, primeiro vem revelando quem nós somos. Irmão, se você souber quem você é de verdade, você clama pela misericórdia de Deus para que Cristo assuma o seu lugar e para que você viva em Cristo Jesus. Amém? Deus, Ele nos criou com um propósito. Não existe nenhum aqui presente, nenhum de vocês que estão aqui presente que não tenha um propósito de Deus na tua vida. Não tem. Às vezes você vem para a igreja, volta para casa, vem para a igreja, volta para casa e nada muda na tua vida. Porque você não se permite. Você não se permite. Eu comecei a dizer agora há pouco que eu tomei uma decisão na minha vida de contar uma história todos os dias para minhas filhas. Porque eu quero proporcionar na mente dela uma boa lembrança de mim. Amém, amados? Para que um dia, quando eu faltar, as histórias continuarão. Amém? E eu clamei: Santo Espírito, revela-me uma história por dia. E eu vou contar uma das histórias, a primeira história que eu contei para elas, eu vou contar para vocês. E eu preciso muito que vocês prestem muita atenção, porque eu tenho um propósito nisso. Amém? Um certo homem em algum lugar do mundo estava cansado de viver no meio de pessoas. Ele não aguentava as traições, ele não aguentava as enganações, e ele decidiu vender tudo que tinha e comprar uma ilha muito deserta, muito distante de tudo. Então ele comprou aquela ilha, contratou uma aeronave, um táxi aéreo e que o levasse até lá, com todos os seus mantimentos, com todas as coisas que ele precisava, uma ilha de terra muito fértil, e ele ficou por lá, sozinho, plantando, colhendo, sendo feliz como ele gostaria de ser, vivendo sozinho.
E à medida em que ele ia tratando naquela ilha, tratando aquela terra, ele foi descobrindo que tinha muito ouro naquele lugar. Aonde ele botava os pés, ele encontrava uma pedra preciosa. Aonde ele cavava para plantar alguma coisa, tinha ouro nesse lugar. Tinha muito ouro lá. E ele ia para o norte, para o sul, para o leste da ilha, nessa pesquisa, e descobriu que tinha ouro demais naquele lugar e que ele estava muito rico. Muito rico. E então, ele sozinho, com tanto ouro, ele precisava fazer alguma coisa. Então ele pensou o seguinte: eu vou para a cidade, achar um jeito de transformar esse ouro em bens, em riqueza. Porque uma pessoa não vai comer ouro, ela não vai vestir ouro, não é isso? Ele precisa transformar aquele ouro em alguma coisa. Mas aí ele teve medo das pessoas descobrirem isso. Então o que ele fez? Ele construiu um barco, uma jangada. Ele não queria entrar em contato com ninguém, para que ninguém soubesse que tinha tanto ouro naquele lugar. E ele jogou passou o primeiro dia, segundo, terceiro, construiu a jangada, jogou a jangada no mar, entrou para dentro e começou a remar em uma direção, na esperança de chegar na costa, encontrar uma cidade, um lugar, depois pegasse o que ele precisava e voltar. Só que ele não sabia a distância disso. Ele não sabia a distância disso. Então ele chegou no meio do mar e olhava para um lado, não via a ilha, olhava para o outro, não via terra. E o mar começou a ficar bravo. As ondas vieram contra ele. As ondas batiam. Entrou dia, noite, e aquele homem simplesmente se perdeu no meio do mar. Até que um dia alguém encontrou ele e levou para a cidade. Só que quando ele chegou na cidade, ele já não sabia mais o caminho de volta. Ele não sabia mais o caminho da ilha. E ele, completamente perdido, tentando buscar o caminho da ilha, sem falar para ninguém, guardando tudo para si mesmo, tentando encontrar aquele caminho. E passou anos e anos e anos, e ele envelheceu e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Até que ele morreu. Parece uma história triste, não é? Ele morreu e não encontrou o caminho de volta. Sabe quem era essa pessoa, amados? Ela pode ser você. Pode ser você. Em algum lugar, você deixou o seu tesouro, a sua riqueza, e com medo, para que outras pessoas não saibam, você pode ter se calado. Talvez o seu tesouro é o pedido de perdão para alguém, e você tem medo. Talvez o seu tesouro é o que Deus colocou dentro do teu coração para falar para alguém, para libertar alguém, mas você tem medo de ele usufruir desse tesouro. Talvez o seu tesouro é essa ilha que Deus te deu, rica, que está no teu coração. É a palavra de Deus para alguém que está morrendo do teu lado. Mas às vezes nós não temos coragem de abrir a boca e falar para ela. Sabe por quê? Porque nós temos medo. De repente, o que será que ela vai pensar? O que será que ela vai dizer? O seu tesouro pode ser a tua casa. Você calou a sua boca porque as coisas estão lá acontecendo e você não tem coragem de pedir ajuda para extrair isso da tua casa. Porque você tem medo do que o outro vai dizer, do que os outros vão falar. O seu tesouro pode ser, isso é estranho que eu vou dizer, mas pode ser o teu pior inimigo. Pode ser o teu pior inimigo. O teu pior inimigo pode ser o teu maior tesouro. Porque através dessa pessoa pode haver uma transformação na vida dela. E essa transformação pode te alcançar também.
mas nós temos medo. Eu comecei dizendo que tristeza, insatisfação, medo que nós sofremos hoje está relacionado ao nosso passado, ao que nós vivemos no passado. E muitas vezes nós vamos carregar esse peso, esse medo, essa tristeza, essa dor até a nossa morte. E vamos ser enterrados com toda a riqueza que nós temos. Com toda a riqueza que temos. Nessa história, esse homem não abriu a boca para ninguém, para dizer que tinha tesouro, para que os outros não se beneficiassem do ouro dele. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. Nós ficamos caladinhos, estamos sofrendo, porque nós não queremos abrir a boca para que o outro não se beneficie da minha libertação. Amém, amados? E a palavra de Deus diz que as coisas velhas, aquilo que te amarra, essas raízes de amargura que te aprisiona no passado, ela acabou. Ela acabou. Se você está em Cristo. Amém, amados? Se você está em Cristo. Agora não adianta você saber que está em Cristo e continuar vivendo na velha natureza, vivendo a vida da velha criatura. Porque, como eu disse, não adianta você saber quem você é se você não pratica quem você é. Porque se Cristo te libertou, é para te dar a identidade que Deus criou para que você tenha. A identidade de Deus restaurada em você é Cristo em você. Mas será se essa identidade que Deus criou para mim, eu estou vivendo ela mesmo? Será se essa identidade para mim, que Deus criou, é a que eu estou praticando? Porque nós sabemos que fomos salvos em Cristo. Quem é que não sabe? Todos nós sabemos. Mas será se nós estamos praticando essa salvação? Praticando essa salvação, tendo essa certeza. Eu tenho certeza que Cristo está em mim, mas eu vou lá e faço o que eu estava fazendo antes que não tem nenhuma característica, nenhuma relação com Cristo. Então eu não tenho certeza. Se você está andando com seu amigo, com a pessoa que confia muito, que você confia muito, você vai ter coragem de fazer alguma coisa errada na frente dele? Você vai ter coragem? Não vai. Você vai se comportar. Mas quando nós estamos fazendo coisas erradas, porque não tem ninguém vendo, será se aquela pessoa que, como a irmã falou aqui, que se sacrificou por você, não merece o seu respeito? Porque ele está em você. Ele está em mim. Amém, amados? Será se você anda sozinho, você é uma casa vazia, ou qual espírito habita nela? Qual é o espírito que habita nela? Qual o daimon interior prevalece em você? Quem está aí? Pergunte para si mesmo, quem está te dominando? A palavra demônio significa dominador, que tem origem de domínio. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você não tem o domínio próprio, segundo as Escrituras, qual é o demônio que te domina? Parece loucura. Mas se o Espírito de Deus, que te dá domínio próprio,
não está manifestado em você, tem o próprio demônio se manifestando. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor e fazer com que Deus nos faça ver. Amém, amados? Porque muitas vezes nós estamos cegos. Nós estamos só ouvindo o barulho da multidão. Estamos cegos. Precisamos ver. Você precisa ver. Eu preciso ver. Amém, amados? Então, se existe falta de domínio próprio, é porque tem excesso de demônio. É muito duro ouvir isso. É verdade, é muito duro ouvir isso. Mas se eu não me domino, presta atenção nisso. Irmão, se você não dominar um carro, você está dentro do carro. Se você não dominar o carro, tem duas possibilidades aí. Ou o carro está quebrado, ou você está morto dentro do carro. Ou dormiu, apagou, alguma coisa aconteceu. Tem algo errado ali. É ou não é, Misael? Não tem como você segurar um carro em alta velocidade se você apaga dentro dele. Não tem como. Então, se não tem alguém dominando, ele está dominando alguém. Amém, amados? Então, preste muita atenção. Deus, Ele nos deu uma consciência. Eu tenho uma consciência. Eu sei o que está certo e sei o que está errado. Certo? Eu sei o que está certo e o que está errado. Tem coisas que eu não consigo dominar? Tem. Mas por que eu não consigo dominar? Por que eu não consigo dominar? Talvez porque eu esteja dando mais atenção àquilo do que ao que me liberta. A palavra de Deus, ela nos liberta. Às vezes você está em uma situação em que o pecado está batendo na porta. Ele está batendo na tua porta. Mas a palavra de Deus diz que cabe o homem dominar. Você pode dominar, sim. Sabe por que você pode dominar? Porque nós acabamos de ler aqui que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o pecado, eles são coisas velhas. Aí, de repente, você pode imaginar assim: quer dizer então que eu sou impecável, eu tenho que ser impecável. Não, você não, ninguém consegue ser impecável. Todos nós pecamos todos os dias e toda hora. Mas esse excesso é muitas vezes pelo fato de não sabermos quem somos e não praticarmos quem precisamos praticar para ser. Amém, amados? Abra o teu coração e entenda o que o Espírito diz. Porque é duro para ouvir, assim como é duro para falar. Porque eu estou sofrendo também. Eu sofro também com a palavra. Amém, queridos? O desejo desesperado que tenho de viver o futuro está também relacionado à insatisfação que vivo no presente, pelo simples fato de não conseguir parar de olhar para o meu passado. O passado, amados, ele é o motivo ou a matéria-prima da prisão de muita gente. Tem muita gente tentando dar o próximo passo, mas as correntes estão ali, porque ele vai se lembrar de alguma coisa e aquilo lhe segura. Está aprisionado. E Cristo, ele veio quebrar essas correntes. Ele quebrou essas correntes. Sabe qual é o problema? É que nós não olhamos para as correntes quebradas. Não olhamos. Se você pegar um elefante, olha só que loucura isso aqui. E isso é cientificamente provado e isso é de fato praticado.
Se você pega um bebê elefante e amarra uma corrente no tornozelo dele e deixa ele amarradinho ali em algum lugar onde ele não possa se soltar, e ele crescer, criado desse jeito, sendo amarrado todos os dias, ele sabe que ele está amarrado, ele sabe que aquelas correntes realmente estão segurando ele. Quando ele chegar na sua fase adulta, acostumado a estar amarrado, você não precisa nem amarrá-lo, você só precisa botar a corrente nos pés dele, e ele vai ficar bem ali onde você deixou. Sabe por quê? Porque ele já acredita que ele está preso por causa do barulho da corrente. Talvez esse seja o fato pelo qual você não tenha coragem de dar o próximo passo. Não existe mais corrente. Jesus Cristo quebrou essas correntes. Quando ele se entregou para te libertar, foi exatamente isso que ele veio fazer: quebrar as correntes que te aprisionam. Mas irmão, por que minha vida não muda? Primeiro você tem que mudar você. Você tem que crer. Você tem que saber quem você é, praticar quem você é, para que a tua vida te siga. Amém, amados? Não seja vencido no seu jardim. Pratique quem você é. Não seja vencido no seu Éden. Saiba quem você é. Amém, queridos? É melhor muito mais saber quem eu sou e praticar do que eu voltar para a minha casa e ver o meu jardim destruído. Porque eu fui levantado para cuidar dele, mas eu não me importei tanto com isso. Restaura o teu jardim. Se ele foi quebrado, se ele foi destruído, restaura, porque Cristo te deu poder para isso. Cristo te deu poder para isso. Amém, amados? Se Deus te chamou para um propósito, leva o tempo que for. Preste muita atenção nisso. Leva o tempo que for para você encontrar e descobrir qual é esse propósito. E quando isso acontecer, amados, não abra mão disso. Nunca abra mão disso. Porque se você abrir mão disso, você vai voltar para o início até que você morra e nunca descobrirá o que você veio para fazer. Lucas 9, versículo 62 diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. O que está dizendo aqui, amados? Se você está acorrentado no seu passado, você não vai experimentar o reino, porque o reino não está no passado. Amém, amados? O passado está o pecado, e você saiu desse ambiente. Você não tem controle mais nesse ambiente. Agora, o grande problema é que muita gente, nós sabemos que nós não temos controle sobre o passado, não é verdade? Você não pode fazer nada. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém te destruiu no passado, você não pode fazer nada, porque isso ficou em um lugar onde você não tem acesso. Mas o passado tem poder sobre você. É uma loucura. Por que tem poder sobre mim? Porque tem muita gente que não avança porque está aprisionado ao passado. Então o passado está tendo poder sobre essas pessoas. Mas se você souber quem você é, encontrar de verdade aí no teu interior esse espírito que brilha, você não se lembra mais do passado. Ele não fará mais parte de você. E as lembranças que você terá do seu passado, ela vai se transformar em combustível
para que você avance para o futuro. Amém, amados? Então pega essas coisas que te prende, pega essas coisas que te amarra e transforma ela em combustível para te impulsionar para onde você precisa ir. Amém, queridos? Hoje você pode sair liberto de qualquer coisa que te aprisiona. Você pode sim. Sabe por que pode? Porque isso já foi liberado aqui. Já foi liberado aqui. Você só precisa tomar posse disso. Amém, queridos? Já foi liberado aqui hoje. 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Meu Deus, será que a gente entendeu isso? Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Agora eu quero falar para você sobre liberdade. O que é liberdade, amados? Quando eu falo em liberdade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: eu posso fazer o que quiser. Esse é um conceito lindo de liberdade. Eu sou livre, posso fazer o que eu quero, posso ir para onde eu quero. Isso é lindo. Mas liberdade, a verdadeira liberdade é você dizer não para aquilo que você quer. Adão podia dizer não para o que ele queria, não podia? Ele podia sim, porque ele tinha tudo que ele precisava. E ele tinha liberdade de dizer não, mas ele preferiu dizer sim. E ele acessou o que o destruiu, e assim também destruiu toda a humanidade. Só que isso aconteceu antes de Cristo, e quando Cristo veio, ele restaurou toda a humanidade. Mas nós não temos. Será que nós temos essa consciência de que nós não estamos mais em Adão? De que o pecado não nos domina mais? Será que nós temos a consciência de que Cristo vive em nós? Será que eu tenho a consciência de que para onde eu vou, Cristo está? Será se o que eu falo lá fora para as pessoas? O que sai da minha boca? O que eu derramo lá fora? Você já parou para pensar? Quando você chega em casa, o que você derrama no seu Éden? Espírito de luz, Cristo, ou simplesmente ego, ódio, raiva? O que acontece lá? Eu não quero saber. Mas o Espírito de Deus sabe. Ele sabe. E essa noite é para que você tome uma consciência de quem está em você, quem dirige os seus passos, quem sai da sua boca, que espírito é que te domina, que daimon interior brilha em você, ou que daimon interior escurece a sua alma. Existem dois tipos de espírito: o Espírito Santo e o espírito das trevas. Só tem duas categorias. Uma é um santo, a outra categoria é trevas. Quem me domina? Quem me conduz? Para onde estou indo? Amém, amados? Eu não quero entristecer você. Eu quero trazer aqui, através da palavra de Deus, uma consciência, e você sair daqui sabendo quem é que está em você. Porque muitas vezes nós confessamos sim, dizemos que Cristo é a nossa vida, nossa salvação, mas confessar verdadeiramente não é com os meus lábios, mas com a minha vida. É a minha vida que confessa,
As pessoas, elas olham para mim e vê quem que elas veem? Quem que minha esposa vê em mim? Quem que o seu marido vê em você? Quem é que está aí? Ou não tem ninguém? Tem que ter alguém. Se não é um, é o outro. Pode ter certeza. Porque é o lugar mais real que pode existir, é aquele que não vemos. Amém, amados? Não deixe, porque você tem uma consciência de que Cristo é a tua vida. Amém, queridos? Vivemos na graça como se estivéssemos presos. Confessamos a Cristo como nossa salvação, mas vivemos como se nunca fôssemos salvos. João 8,36 diz o seguinte: portanto, se o Filho os libertou, vocês de fato ou verdadeiramente sois livres. Então cuidar do teu Éden é uma tarefa fácil. Eu nem li aqui sobre o Jardim do Éden, mas eu sei que vocês estão entendendo. Não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa impossível. Porque sabe por que é fácil? Porque Deus te levantou para fazer isso. Deus te colocou naquele lugar. Você não pode ser vencido nesse lugar. Satanás chegou para Adão e disse: olha, Satanás usou a palavra de Deus para derrotar Adão no território de Deus. Ele chega para Adão, conta aquelas mentiras usando a verdade. Adão cai, a mulher cai. E aí o que acontece? Uma batalha perdida. Agora olha o contraste, amados. Olha o contraste, como é impressionante. Adão, no ambiente em que ele tinha tudo, onde todas as suas necessidades eram supridas, foi vencido pelo querer, certo? Jesus Cristo, lá no deserto, no início do seu ministério, 40 dias de jejum, o Satanás chegou com a mesma proposta que ele fez e venceu Adão no início. Ele chegou exatamente com a mesma proposta, dizendo: se tu és filho de Deus. Aí o que ele fez? Ele falou exatamente de algo que Jesus precisava. Ele precisava comer. Ele estava com fome. E era algo que ele queria muito, era comer. Certo? Quem sai de um jejum quer o que, amados? Quer comer. Não tem outra coisa que eu queira quando eu saio de um jejum, de um longo jejum. Não tem outra coisa. Eu só quero comer, meu amigo. É tudo que eu quero e é tudo que eu preciso. Adão estava num ambiente em que ele tinha tudo que ele precisava. Jesus Cristo estava num ambiente em que não tinha nada que ele precisava e nem tinha nada que ele queria. Que loucura é essa? E lá ele venceu Satanás. Ele venceu Satanás mergulhado em um ambiente de escassez, no sentido matéria falando. Adão foi vencido mergulhado num ambiente de abundância. Por quê? Adão sabia quem ele era? Sabia. Sabia sim. Ele sabia quem ele era, mas ele não praticou quem ele era. Você entende, amados? Jesus Cristo sabia quem ele era e praticou quem ele era. Essa foi a diferença. Alguns estudiosos falam que Adão não sabia quem ele era, por isso ele foi vencido, mas ele sabia, porque Deus fez ele com as próprias mãos. Deus não errou, mas Deus disse para Adão quem ele era, disse que ele devia dominar sobre todas as coisas. Adão deu nome a todas as coisas. Então Deus ensinou bem. Deus ensinou bem. O problema é que ele não praticou a palavra de Deus. Então saber quem nós somos, nós sabemos sim, somos filhos de Deus.
mas nós praticamos o que somos. Um filho pratica o quê? Um filho pratica o que o pai determina que seja praticado. Não é assim? Então por que nós não praticamos? Muitas vezes porque não cremos de verdade. Então chega no teu Éden hoje e restaura. Deus te deu poder para isso. Chega no teu Éden hoje e expulsa o mentiroso, expulsa o demônio. Às vezes, amados, a gente pensa assim: porque eu sou filho de Deus, eu estou na igreja, eu canto, eu danço, eu pulo, então Deus está protegendo. Não, Deus, ele te deu capacidade de você ir lá, levantar a voz e dizer: acaba aqui. Amém, amados? Você pode fazer com que isso aconteça hoje. Acaba aqui. Pode ser na tua vida, pode ser na vida de alguém que você ama. Acaba aqui. É a tua voz, com base na palavra de Deus, que vai determinar isso. Acaba aqui. Amém, amados? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e preste atenção, mergulhe muito nisso. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amados, não se prive da graça de Deus. Não se prive da abundância que Cristo nos trouxe como vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nós estamos nos privando dessa abundância, e muitas vezes, quando nós falamos de abundância, nossa mente nos leva para coisas. Mas você pode não ter absolutamente nada, mas pode ter uma vida abundante na sua casa. Pode ter uma vida abundante da graça de Deus, aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá, as pessoas vão olhar para você e dizer: essa pessoa tem vida, porque você vai levar vida. Da sua boca fluirão rios de água viva para a vida de outras pessoas. Se permita. Por que isso não está acontecendo, irmão? Porque você não está se permitindo. Você não está praticando quem você é. Você sabe que é, mas tem medo. Tem medo de mostrar o tesouro da sua ilha. Tem medo de que alguém roube esse tesouro. Porque o passado, ele te assusta. O passado te lembra das coisas que você viveu e que pode ser que você esteja prestes a viver de novo. Então você se fecha, se protege. E Deus diz: não vos preocupeis, não vos preocupeis. Imagina Deus, Jesus Cristo nesse momento, nesse exato momento, pegando você, segurando na tua mão. Apaga as luzes aí, irmão, por favor. Eu quero que você abra o teu coração. Jesus segura a tua mão. Ele segura a tua mão. E Ele começa a te conduzir lá para aquele lugar onde você se perdeu. Ele começa a te levar de volta para aquele lugar, para que você se encontre. E você olha para você. Quando Ele te encontrar onde você se perdeu, Ele olha para você, você olhando para você mesmo. Eu quero que você agora, olhando nos teus próprios olhos, diz para você mesmo o que está te amarrando e começa a te soltar. Começa a te desatar agora. Começa a te libertar agora.
Abra a tua boca e começa a te libertar agora. Faça alguma coisa. Se liberta, se solta. Em nome de Jesus. Você não nasceu para ficar amarrado nesse lugar, não. Você não nasceu para ficar aí preso. Aquele lugar que te travou. Quebra essa corrente em nome de Jesus. Ele te deu poder para isso. Ele é em você o próprio poder. Deus é amor e Ele entrou na tua história para se manifestar através de você, e você está calado. Meu Deus, revela o Senhor na vida de cada um aqui, Pai. Revela o Senhor na vida de cada um aqui, para que eles possam ver o Espírito que os domina. Em nome de Jesus. Irmãos, você não vai voltar desse lugar sem estar livre. Você não vai sair desse lugar sem se soltar lá, sem quebrar suas amarras, porque Deus está aí contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O seu Éden está sendo restaurado, porque Deus está aí contigo. Lá onde você se perdeu, você se encontrou agora, porque Deus está aí contigo. Agora volte para o seu agora, com a sua libertação, e a partir de hoje, cada passo que você der é um passo de liberdade. Agora levanta da tua cadeira e dê um grito. Levanta da tua cadeira. No 3 nós vamos gritar: liberdade em Cristo. Amém? 1, 2, 3. Liberdade em Cristo. Amém? De novo. Liberdade em Cristo. Eu sou livre. Você é livre. Você não sairá daqui aprisionado, porque Deus te libertou. Amém? Amém.